Olá, que bom te encontrar aqui. Gosto muito de te ver conosco. Eu sou a Eugênia Curvelo, coordenadora do curso de pós-graduação. E hoje estaremos aqui para falar sobre as principais contribuições de Jung para a psicologia. E para isso, então, nós vamos estar aqui um tempo falando sobre as principais contribuições de Jung. Lembrando que no curso de pós-graduação, cada item desse será muito aprofundado. Então, relembrando, são 34 os livros da obra completa do Jung. E o que é importante a gente saber é que essas obras completas, qualquer parágrafo é o mesmo em qualquer idioma. Isso ajuda muito. E é por isso que quando nós escrevemos artigos sobre a psicologia junguiana, em vez de nós colocarmos página, nós colocamos parágrafo, porque o parágrafo e o volume em qualquer tradução sempre será o mesmo. Lembrando aqui o livro vermelho de Jung, uma grande contribuição, os livros negros. E vamos, então, agora percorrer a estrutura da psique. As principais inovações introduzidas por Jung seriam individuação, teleologia ou finalidade, sincronicidade, símbolos, função transcendente, sonho, enantiodromia, ou pares de opostos, complexos, arquétipos, tipos e funções psíquicas, adaptação, compensação, o mandala e imaginação ativa. Mas nós vamos começar, então, falando do inconsciente e da consciência. Jung, ele se preocupava muito pelas camadas profundas da psique. Por isso, a psicologia analítica, ela é considerada no rol das psicologias profundas. Por quê? Porque nós acreditamos no inconsciente. Jung, ele dizia, se nós temos uma herança genética, uma herança biológica, então, com certeza, temos também uma herança psicológica. O corpo possui a evolução como a psique também. E ele vai dizer que existem materiais psíquicos que não provêm da experiência pessoal. E ele vai beber na fonte de Platão e vai falar sobre os arquétipos. Então, o que são arquétipos? São modelos, padrões. E Jung, em 1919, utiliza essa palavra para designar o conjunto de imagens psíquicas do inconsciente coletivo que são patrimônio comum de toda a humanidade. Então, o conceito de arquétipo é, contudo, localizado em Platão no seu tratamento das ideias formais ou arquétipos, o bem, o belo, a bondade, a verdade, que lá Platão ele fala dos 9 principais arquétipos. O que é importante a gente saber? Que o arquétipo, ele é, na verdade, um nódulo de energia que concentra. O arquétipo é o potencial do vir a ser. Quando nós percebemos, ou quando o arquétipo se manifesta, nós percebemos através de imagem. Então, por isso que a gente tem as imagens arquetípicas. Continuando, o arquétipo, enquanto virtualidade, funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica. E quando essa energia, em estado potencial, atualiza-se,
toma forma. Então, teremos uma imagem arquetípica. Então, essa figura do grande pintor Van Gogh mostra figuras arquetípicas. Quando a gente fala da estrutura da psique, Jung vai beber em Tales de Mileto, grande matemático, onde Tales de Mileto falava que a energia da Terra ela é constante, nada se cria, tudo se transforma. E Jung vai dizer que a psique é um sistema energético relativamente fechado, cujo potencial de energia é constante. Assim, a quantidade de energia que dispõe a psique é constante, variando a sua distribuição. Então, em cada processo psíquico, possui um valor psicológico e a intensidade de energia agregada a ele. Lembrando que a energia psíquica é igual à libido, porém, Jung não fala apenas que é função de vida e morte ou a sexualidade. É além disso. Vem a agressividade, intelectualidade, criatividade e também o apetite sexual. O que nós podemos afirmar é que quando uma pessoa ela põe muita energia em algo, vai faltar energia em outros aspectos da sua vida. Aqui a gente tem um modelo que foi desenvolvido por Stevens, que é a estrutura da psique. Se a gente pudesse colocar ela de forma concreta, ficaria mais ou menos assim. Então, no centro, a gente tem o self, né? Esse self, ele tem um eixo, porque o self deixou o ego se diferenciar, criando, então, esse eixo, e o ego, ele começa a perceber a realidade do mundo exterior e se sente que é o máximo, né? Então, o ego, ele todo brilhoso assim, ele acha que é a última bolacha do pacote. Muito bem. Nós temos o ego com a função do organizador da consciência. Então, o ego é um complexo organizador da consciência. Quem deu essa função para ele? Foi o self, certo? A consciência está nesse azul que está na borda. Ela é bem estreitinha, nós não temos tanta consciência assim, não é? O inconsciente é muito superior à consciência. Então, no inconsciente pessoal, o que é o inconsciente pessoal? É o depósito de todas as minhas experiências que eu estou tendo nesta vida. E no inconsciente coletivo estão as experiências de toda a humanidade. Portanto, dos meus ancestrais, da minha família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, tataravós e assim por diante. É importante a gente saber que o inconsciente coletivo, ele é atemporal, aespacial. Portanto, ele contém tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será. Como tem os arquétipos, ele tem o potencial do vir a ser, certo? Então, quando é que eu mudo a minha vida? Mudo a minha vida no presente, porque é no aqui e agora que eu posso mudar todas as possibilidades do meu futuro. Então, é aqui que eu falo, nossa, como Jung estava presente nessa questão da física quântica, né? Lembrando que o Pauling é o pai da mecânica quântica, e eles dois escreveram sobre a sincronicidade. No inconsciente pessoal moram os complexos. O que são complexos? Um conjunto de arquétipos. E aí esse conjunto de arquétipo forma esse complexo. Opa, como assim?
Então, Jung diz que nós funcionamos por meio dos nossos complexos. Lembrando que o ego é um complexo, certo? O inconsciente coletivo, Jung, ele estava no hospital psiquiátrico e aí um esquizofrênico paranoide chama ele e fala assim: Jung, eu queria que você olhasse o pinto do sol. Jung fala assim: como assim? Vem cá, olha para o sol, balança de um lado para o outro e vê se você não vê o pinto do sol. E é lá que nascem os ventos. Jung foi, realmente balançou a cabeça, olhou pela janela, viu então um falo, né? E falou, tudo bem. Foi uma experiência forte e ele atendeu o esquizofrênico. Quando Jung, então, 2, 3 anos depois, estava em seu escritório, e aí ele recebe, lembra que ele teve um interesse muito grande por tratados alquímicos e tudo que a arqueologia descobria, ele estava também ao entorno. Quando ele lê uma nota dizendo que acharam um ritual neste ritual está escrito que é um ritual de mitra, tá? Que o iniciado ele teria que levantar a cabeça, olhar em direção ao sol e mover a cabeça em movimento pendicular do pêndulo, ele vai observar o tubo por onde nasce as 4 direções do sol. E Jung, então, ele fala assim, como assim, né? Como assim o meu paciente já descreveu isso lá atrás? Como que ele teve acesso se só agora foi descoberto? E a partir daí, então, ele vai cada vez mais aprofundando a noção do inconsciente coletivo. E aonde está o inconsciente coletivo? Ele está no mais próximo do nosso inconsciente. A minha gata veio falar oi para vocês, mas ela já está indo embora. Então, o inconsciente pessoal são camadas mais superficiais, é a morada dos complexos. E o inconsciente coletivo são as camadas mais profundas que vão fundamentar e estruturar a psique. E esta é comum a todos os seres humanos. Todo mundo vai acessar? Claro que não. Não tem todo. Quando nós dormimos, nós mergulhamos nesse inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, e quando acordamos, retornamos à nossa consciência. O psicótico, ele mergulha e não sabe o caminho de volta. Mas eu considero fundamentos da psicologia analítica muito importantes. São 5 conferências que está no volume, deixa eu olhar aqui, porque eu sempre falo 16, e não é 16, em Vida Simbólica, 18/1, é Vida Simbólica. A primeira parte são as 5 conferências realizadas em 1935. É muito importante você dar uma olhada. E aqui, neste momento, eu vou te convidar a pegar as lentes do óculos do Jung emprestado, para que a gente possa, então, olhar termo a termo como que ele foi trabalhando. Então, o ego é um complexo, mas
próximo e valorizado que conhecemos. É isso que ele fala no parágrafo 19. O ego é o complexo organizador da consciência. O complexo é formado de um conjunto de arquétipos, né? Que é o representador da consciência. O ego, como eu falei para vocês, é diferenciação do self, que ao longo da vida precisa se confrontar com ele para permitir a realização da alma. Então, veja lá, o ego, ele se diferencia do self. Eu gosto muito de uma visão por analogia. Vamos pensar que o ego foi contratado pelo dono da fábrica para ser o gerente executivo. E o ego ficou super feliz, porque de repente ele era gerente executivo, foi promovido a diretor-geral, e aí o self fala, olha, vou sair de férias. E aí o ego ficou dirigindo a fábrica por muitos anos. E um belo dia, o self volta. E aí o ego fala, mas quem é você? Quem manda aqui sou eu. Eu é que fiquei dirigindo. Então, o self precisa confrontar o ego para dizer, olha, se coloca no seu lugar. Quem é o dono da fábrica? A fábrica é minha. Eu te contratei e te deixei nessa função. Então, o ego, se ele é flexível, ele vai se adaptar a várias situações. Mas quando o ego é rígido, ele entra numa posição, inclusive, patológica. Porque o ego, ele precisa trocar com o ambiente e trocar, ouvir, aprender a ouvir a alma. E ouvir a alma não é fácil. É muito mais fácil viver no mundo objetivo e esquecer que cada um de nós tem uma alma. Os complexos, eles também estão no inconsciente pessoal e eles são verdadeiras unidades vivas, capazes mesmo de ter uma personalidade autônoma. Então, Jung, eu gosto muito dessa frase de Jung, que ele fala assim, todos nós sabemos que temos complexos. Pouco de nós sabem que, na verdade, são os complexos que nos têm. Então, uma pessoa que está com um complexo muito energizado, esse complexo vai constelar, vai criar uma personalidade autônoma, o ego tem um rebaixamento de energia e esse complexo, então, faz uma possessão em cima do ego e o ego pensa que é ele, mas quem está agindo é o complexo. Então, quando eu estou com um paciente, eu sempre olho para ele e me pergunto, quem é que está conversando comigo? Qual complexo está conversando comigo? Isso é muito importante, né? O complexo, ele dotado de uma tensão ou energia própria, tem a tendência de formar também, por conta própria, uma pequena personalidade, que foi o que eu acabei de explicar, está no parágrafo 149 do volume 18/1, Vida Simbólica. Para a gente entender, então, o complexo, ele funciona. Mas a psique, a estrutura da psique, também tem as funções da consciência. Então, lembrando aqui a estrutura da consciência, agora nós vamos ver um outro desenho, que é o diagrama da psique. E nesse diagrama, nós temos aqui o inconsciente coletivo, vocês estão vendo, e algumas camadas aqui da psique. E nessas camadas, nós temos
o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal. Quanto mais próximos essas camadas estiverem no inconsciente, mais temos o rebaixamento do nível da consciência do ego. E mais forte é o fascínio dos conteúdos do inconsciente. Até que o paciente mergulhe nesse mundo, transformando-se refém dessa força que faz parte da esfera sombria. Está no parágrafo 154. Então, nós temos essa roxinha aqui, a esfera ectopsíquica, aonde entra as tipologias, né, de Jung, sensação, pensamento, sentimento e intuição. E na esfera endopsíquica, nós temos invasão, afetos, componentes subjetivos da função e a memória. Como que isso funciona? Na ectopsíquica, lembrando aqui, ó, que a ectopsíquica é essas 4 aqui, que, digamos, estão mais distante do inconsciente coletivo, é um sistema de relacionamento dos conteúdos da consciência com os fatos exteriores, com os quais a gente entra em contato através das funções sensoriais. Então, na função ectopsíquica, nós temos um sistema de relacionamento dos conteúdos da consciência com os fatos exteriores. Para isso, a gente precisa dos 5 sentidos. Lógico, não são só os 5 sentidos, mas eles são os principais filtros da realidade exterior que a gente introjeta no nosso mundo interior. Nós temos paladar, nós temos visão, audição, nós temos o tato e nós temos a degustação, né? E através dele, nós, então, introjetamos a realidade do mundo exterior. E a endopsíquica? É o sistema de relação entre os conteúdos da consciência e os processos desenrolados no inconsciente. Quanto mais próximos do inconsciente coletivo, mais temos o rebaixamento do nível de consciência e mais forte é o fascínio dos conteúdos do inconsciente, até que o paciente mergulhe nesse mundo, tornando-se refém dessa força que faz parte da esfera sombria. O que eu quero dizer e por que eu repeti isso? Porque isso é muito importante. O inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, nós temos que ter muito respeito, porque é uma força atrativa, tem um campo de atração muito forte, e nós corremos o risco de mergulhar nesse mundo e não conseguir retornar. Vamos lembrar agora os navegadores. Os navegadores, na antiguidade, eles falavam que tem um determinado lugar que tinha o canto da sereia. E para passar desse lugar, o que eles precisavam fazer? Eles se amarravam no mastro e colocavam cera de abelha no ouvido. Para quê? Para não entrar no encanto. O inconsciente, ele tem esse fator de atração, né? E aí, na esfera ectopsíquica, a gente tem a tipologia de Jung, que são a função superior, a função inferior e 2 auxiliares. Não importa, qualquer uma dessas funções pode ser a superior e qualquer uma pode ser inferior? Não. Elas trabalham em pares, sensação e pensamento. Então, se o pensamento é superior, sensação é inferior. Pensamento e sentimento. Se pensamento é superior, sentimento é inferior. Se sentimento é superior, pensamento é inferior. E assim também com a sensação e a intuição. A sensação
aparece como uma função periférica através da qual se recebe informação sobre o mundo dos objetos exteriores. Pensamento entram as coisas recebidas pelos sentidos, e aí lhe é conferido um nome. Então, a gente nomeia as coisas. Em seguida, essa relação a ela surgirá o sentimento. Assim sendo, teremos uma certa consciência do destino das coisas percebidas. A intuição, ela nos faz ver o que está acontecendo nos campos escondidos. No curso da pós, a gente aprofunda bastante a tipologia do Jung, tá? Ainda, Jung fala dos pares de referência, né? O extrovertido e o introvertido. O extrovertido, ele tende a focar no mundo exterior das pessoas. E o introvertido, o foco do mundo interior de ideias e impressões. Então, aqui a gente falou sobre a ectopsíquica. E agora nós vamos falar da endopsíquica, que é o sistema de relação entre os conteúdos da consciência e os processos que vão se desenrolando no inconsciente. Então, a gente tem a memória. A memória, se eu perguntar para você o que você fez no dia 25 de dezembro de 2022, você lembra. Por quê? Porque é uma data afetiva. Mas se eu te perguntar o que você almoçou em dia 5 de fevereiro de 2024, como é uma data corriqueira, pode ser que você não lembre, a não ser que foi marcada essa data com alguma coisa emocional. Aniversário, seu aniversário, aniversário de uma pessoa querida. A memória, nós podemos buscar na memória pela vontade do ego. Então, o ego se predispõe e vai mergulhar na memória. Os componentes subjetivos das funções não podem ser totalmente dirigidas pela vontade. Então, ela pode, no entanto, ser suprimida. Vamos supor que eu conheço uma pessoa e eu acho essa pessoa, nossa, que pessoa bacana, sensacional. Eu quero ficar horas conversando com ela. Mas eu vou suprimir para poder conviver com essa pessoa mais um tempinho para poder mostrar para ela todo esse meu sentimento, né? Afetos e invasões. Esses não são controlados pela força humana. Só pode ser controláveis apenas através de uma força sobre-humana. Quando uma pessoa está surtada, tem que chamar o SAMU, tem que ser medicada. Isso é muito mais forte do que o próprio complexo, né? Jung, ele vai dizer que a pessoa simples, vivendo em condições naturais, apresenta uma enorme abertura para fatos que o pessoal da cidade desconhece. E de que só agora as pessoas da cidade começam a ter alguma visão sob o efeito da análise da psicologia, né? E aí, então, a gente vai para o arquétipo persona e sombra. Persona é a máscara que o ego precisa para se relacionar no mundo exterior. Então, assim, eu estou com uma roupa adequada para dar aula, mas essa roupa não é adequada para ir num baile de gala. Então, a persona é a roupa que o ego veste para se relacionar. Você já queimou a mão?
lembra de uma queimadura? O que acontece? Quando você tem o músculo exposto, parece que qualquer coisa esbarra ali. Então, o ego, quando ele não está com a persona, ele está exposto. E aí qualquer coisa pode feri-lo, né? Você não anda nu pela cidade. Então, a roupa te protege. Então, a persona é a roupa que o ego precisa se vestir para se realizar, para entrar em contato com esse mundo exterior. Tem algumas pessoas que falam assim, professora, a persona, então, é sinônimo de falsidade? Eu tenho que ser falsa? Não, você não tem que ser falsa, mas é uma roupa que você veste para atuar no mundo exterior. A gente precisa entender que a diferenciação é a separação das partes de um todo. Então, é necessário para o acesso da consciência às funções psicológicas, como nós falamos, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Portanto, o ego é um aspecto do eu, que é aquilo que a gente pensa que é o mais ideal de nós mesmos. Então, lembra o namoro? Quando você vai encontrar uma pessoa pela primeira vez, você vai mostrar o que você tem de melhor. Você vai mostrar a sua parte idealizada, né? E é isso que nós representamos ao mundo exterior. Portanto, a persona é um complexo funcional e passa a existir por razões de adaptação e conveniência pessoal. Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique coletiva, o eu e o inconsciente, que é o Obras Completas do volume 7. Aí são algumas máscaras, aí a nossa sombra. As sombras são partes nossas que nós escondemos, inclusive de nós mesmos. Então, a sombra nos assombra, porque são aspectos ocultos ou inconscientes de nós mesmos. Na sombra não existe só os aspectos ruins, também existe o nosso tesouro. O que nós temos de mais nobre, que o ego, ele escondeu, ele reprimiu ou nunca reconheceu. Portanto, a sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dessa realidade sem despender alguns aspectos morais de nós mesmos. E aí, Jung também vai falar da ânima e do ânimos. Eu gosto de falar eros e logos, porque ânima e ânimos a gente tem que entender como energia feminina e energia masculina. Não tem a ver com orientação sexual. A individuação, diria Jung, que é a grande meta de toda a vida. Nós vamos nos lapidando, tirando de nós essa casca que nós nos escondemos para sermos quem devemos ser. Então, individuação esse é um processo, vai levar com que eu, o ego, possa assumir quem eu de fato sou, me tornar quem de fato eu sou, e não ficar sequestrada com a expectativa que eu penso que o outro tem de mim. Jung também vai saltar em direção aos sonhos
E vamos falar um pouquinho sobre sonhos sem entrar na teoria, porque, como eu disse para vocês, esse curso também faz um aprofundamento nos sonhos. E o que é importante nos sonhos? A gente trabalhar a linguagem simbólica, porque o sonho, eles são símbolos que a consciência se utilizou para compreender a mensagem do inconsciente. E o inconsciente fala com a consciência através dos símbolos, né? Então, os símbolos são muito importantes para a gente compreender isso. Através do quê? Do método junguiano, que é a amplificação. A Jung também vai trabalhar muito com todas as produções criativas, né? Que a gente se utiliza, seja na ciência, na religião, na produção tecnológica, e nós vamos trazer nessa produção artística o transcendente, aquilo que transcende o próprio ego, né? A consciência se entregando ao processo de individuação. Isso é muito importante. O método de amplificação é muito utilizado, então, seja na abordagem do sonho, seja na abordagem das técnicas expressivas, aonde nós vamos trabalhar o conteúdo manifesto e não o conteúdo latente. O self, que é o arquétipo da totalidade, é o centro regulador da psique, é o poder transpessoal que transcende o ego. O self não é somente o centro, mas também a circunferência total, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. E eu queria trazer essa frase do Jung que me deixa muito emocionada. Qualquer árvore que queira tocar o céu precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Então, para que a copa cresça, a raiz precisa também crescer para o interior da terra. No interior da terra está a escuridão. O nosso dia de 24 horas é feito de 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Por quê? Porque nós precisamos também nos recolher e entrar nesse inconsciente através do sono para poder nutrir as nossas raízes para o dia seguinte a gente poder ampliar a nossa copa. Eu queria agradecer por você ter escolhido estar aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Gratidão. E só para te lembrar, não esqueça da nossa sala secreta. Espero você lá comigo. Um beijo no seu coração. Até já!